Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar e você é muito bem-vindo em mais uma programação. Com a Bíblia, vamos aprendendo o mais importante conteúdo para o ser humano. Sou um dos pregadores que fala seguidamente sobre a obediência. Mas obedecer sem compreender o Evangelho é estar numa fase muito infantil em termos de fé. Temos que viver pela fé e não apenas firmado na obediência. Como assim, pastor? Vamos ver. Começando no livro de Tito, capítulo 2 e o verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Antes de continuar, nosso carinho aos patrocinadores desse programa. Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva, Moda Masculina e Loja Erefinem. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Graça é favor imerecido. Nós crendo, mesmo sem merecer, somos salvos. Quero lhe ensinar maneiras práticas de aplicar a graça de Deus em sua vida, de viver nesse princípio de vida que traz o favor de Deus sobre nós. Uma maneira fácil de você aprender e memorizar. O primeiro ponto que eu quero mencionar é: viva baseado na fé e não somente na obediência. O livro de Romanos, no capítulo 1, nos fala algumas palavras que Paulo mencionou. Ele dizia assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas pessoas dizem: o poder de Deus, é a oração. É verdade, a oração é poder, mas sem o Evangelho ela perde o poder. Outros vão dizer: o poder de Deus é o Espírito Santo derramado em nós. É verdade, o Espírito Santo é poder, mas se não tiver o Evangelho, não tem como o Espírito operar, porque o Espírito só age pelo Evangelho. E o Evangelho é o quê? É Cristo em nós, fazendo a obra através de nós. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Deus é justo quando justifica você. Deus é justo quando o declara justo. Você agora é justo porque nasceu de novo. Você entendeu o Evangelho e morreu para aquela vida cheia de pecado. Aquele ser lá atrás, com medo, cheio de mentira, pornografia, inveja, se foi, acabou. O pecador que existia antes morreu na cruz. Você agora é esse novo ser humano, esta pessoa regenerada pelo poder de Cristo. Uma vez que você está em Cristo e sua dívida foi paga, o seu pecado foi completamente apagado. A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aos olhos de Deus, não há nenhuma condenação sobre você. Você é justo,
mas aos olhos naturais você ainda peca. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas diante de Deus você agora é justo e é recebido por fé. Não temos vida somente porque mudamos para um bom comportamento. A Bíblia fala que o justo vive pela fé, não somente por um bom comportamento. Quando você baseia a sua vida na obediência, normalmente não consegue ter fé, porque vai perceber que não consegue fazer tudo o que deveria ser feito. A obediência nunca é completa, por isso você não confia nela. Então, de manhã, quando acordar, ao invés de avaliar o que tem feito, avalie aquilo em que você crê. O Velho Testamento era baseado na lei. E a lei é completamente baseada na obediência. As pessoas obedeciam, então recebiam determinada bênção. Mas o Novo Testamento é baseado na obra de Cristo, não naquilo que você faz ou fez, no seu merecimento ou obediência, mas pela obediência que Cristo cumpriu até a cruz do Calvário. Está entendendo? Então, o que se quer de mim é que apenas eu creia. Tudo aquilo que ele fez agora se aplica em mim. Então, quando você acordar pela manhã, pratique isso, creia nisso. Quando baseamos nossa vida em nossa própria obediência, nós temos um problema. O que viver com base na lei, terá que praticar a lei. Lei é você obedecer para ser abençoado. Qual o veredito de estar debaixo de maldição, segundo a Bíblia? Os da fé são abençoados, e os que vivem pelas obras da lei são amaldiçoados. Veja você mesmo, Gálatas, do capítulo 3 e o verso 9, que diz isso. Este é o motivo porque existe muita maldição no meio de pessoas que creem. Por que é tanta maldição? Porque há muitas pessoas doentes. Por que há tanta pobreza e miséria, até mesmo na vida de pessoas que creem? Porque em vez de viver por fé em Cristo, muitos ainda vivem por base na obediência. Quando você vive confiando na própria obediência, você está caindo debaixo de maldição. Mas por que, pastor Edgar? Porque ao invés de você crer no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo, como ela sendo suficiente para pagar os teus pecados, você acaba confiando naquilo que você pode fazer, num bom comportamento, na obediência de alguns ritos, de algumas práticas religiosas. Quando nós observamos a Bíblia, olha só o que ela diz. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Se for preciso, meu irmão, leia diversas vezes esse texto. Leia, compreenda. A bênção de Deus é somente para aqueles que vivem baseados na obra de Cristo, que vivem pela fé. Quando você vive nessa fé, o que acontece com você? A bênção, o favor de Deus estão sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua saúde. Você está baseando sua vida no quanto tem obedecido ou no quanto você tem crido? Pense nisso. Tem uma canção que nós cantamos seguidamente na igreja. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. A obediência não é a raiz, a obediência é a consequência.
Primeiro você precisa crer, para então começar a obedecer pela fé. Quando você faz da obediência a raiz, ela vira lei. Você volta lá para o Velho Testamento. Mas quando você transforma a raiz em fé, a verdadeira fé vai resultar em obediência. Mas sem perceber, você está obedecendo à vontade de Deus, porque aquilo se tornará algo natural para você. Você vai diminuindo a mentira, você vai diminuindo os desejos errados, o seu comportamento acaba sendo alinhado através da fé no Filho de Deus. Grave bem isso. Cristianismo não é mudança de comportamento, mas mudança de vida. Cristianismo é uma questão de fé. Quando você crê que Ele vai transformá-lo de glória em glória, diante de cada desafio, você pensa no que tem obedecido ou no que tem crido? Pense bem sobre essa mensagem. O segundo ponto que eu quero destacar para você é: viva pela provisão e não pela demanda. Pense sobre em termos de provisão. Não pense em termos de demanda. Somente quando você tem um pedido, uma necessidade, uma urgência para clamar a Deus. Esta, mais uma vez, é só uma maneira diferente de fazer distinção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a lei e a graça de Deus. Alguém pode se perguntar, mas o que é lei pela Bíblia? Lei é demanda, lei é exigência, lei é Deus demandando algo do homem. E a graça? Bem, graça é provisão, é Deus suprindo-o para fazer algo que Ele mesmo exigiu. Na lei Ele diz, faça. Já na graça, o tempo que nós estamos vivendo, Ele diz, eu vou fazer para você. Este é o segredo de viver em paz com Deus. Pessoas que vivem com pensamento de demanda, estão sempre naquele pensamento, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Estão sempre pensando no que supostamente não tem. Isso gera na mente delas um senso de carência, porque toda demanda resulta em carência. Você não consegue suprir, mas se você tem a mentalidade de suprimento, você vai dizer que o Senhor já lhe deu e que você não está vendo, mas Deus já mandou a provisão. É pela fé que tudo isso é ativado na sua vida. Quem vive em termos de demanda está sempre debaixo de pressão e angústia. Pode ver, observe. Esse é o tipo de pensamento que o diabo gosta de produzir em você. Demanda. Faça. Você tem que ser perfeito. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Quem pensa em suprimento, descansa, porque está vivendo pela fé. Porque o meu Deus, em sua riqueza e glória, haverá de suprir cada uma das minhas necessidades. Meu irmão, o que define minha identidade não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Ele fez, o que Cristo fez no Calvário. O que define você não é aquilo que você realiza, mas aquilo que Ele já realizou por você, a obra consumada lá no alto do Calvário. Qual é a demanda que você tem a apresentar para Deus hoje? Está com uma dor, uma doença? Está com algum problema, uma crise que surgiu repentinamente? Quem sabe fazia muito tempo que você não ia para a igreja e agora está voltando para os caminhos do Senhor. Mas isso tudo impelido e impulsionado por um problema, uma demanda. Pois é. Se você conseguir entender isso e ajustar a forma de pensar, sua vida será muito melhor.
Você se aproximando de Deus não somente porque tem essa demanda, essa necessidade, mas você se aproxima de Deus pela fé, porque crê, porque sabe que Cristo já deu a sua vida na cruz do Calvário para te salvar, para te perdoar. Está conseguindo diferenciar? Isso faz toda a diferença. Siga a Deus pela fé e não somente por uma determinação em obedecer a algumas coisas. Não viva dependendo de você, pensando nos seus problemas, na demanda que você tem hoje para poder apresentar a Deus, mas pense em provisão de Deus. Pense mais alto. Pense em acionar sempre a sua fé no que Jesus fez lá na cruz por você. Observe na Bíblia que Jesus nunca pensava em termos de demanda somente, mas de suprimento. Os discípulos, numa ocasião, falaram a Jesus diante de uma grande multidão que estava com fome. Os discípulos disseram: vamos mandar embora esse povo, vamos liberar eles. E o Senhor disse: dai-lhes vós de comer. Filipe fez algumas contas e disse ao Senhor Jesus: vamos precisar de tantos 1000 denários para suprir esse povo todo. Pensamento de demanda, pensamentos somente do problema momentâneo, sempre gera desânimo e frustração. O Senhor falou para dar alimento ao povo. O mesmo Deus que permite a demanda, Ele próprio vai trazer o suprimento. Creia nisso. Aqueles 5 pães e 2 peixes eram suprimento. O Senhor pensa com base no suprimento. Isso não é somente na área financeira, mas também em todas as áreas da sua vida. Você precisa mudar seu condicionamento mental. Quando você muda sua maneira de pensar, quando resolve pensar de acordo com o Novo Testamento, isso em termos de provisão, a ansiedade e o peso desaparecem da sua vida e surge no lugar uma santa expectativa no que vai acontecer. Louvado seja o nosso Deus. A graça do Senhor não é uma doutrina para você aprender teoricamente, é algo para você viver no seu dia a dia. E o último ponto dessa mensagem: viva pela obra consumada e não pela obra que ainda está para ser feita. Infelizmente, muitos de nós invertemos a ordem de Deus. Transformamos a obra consumada de Cristo lá no Calvário em um alvo que precisamos atingir e não em algo que já foi realizado. No Velho Testamento, tudo estava por vir, tudo estava para ser feito. Mas quando Cristo veio, na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Você não foi convidado para participar de uma obra e terminá-la agora, porque Cristo já fez tudo. Vamos pensar em ser justo. Se você acha que não é justo, você começa a vida cristã como? Eu preciso obedecer, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, eu tenho que cumprir esses rituais para ser uma pessoa justa. Quem vive assim nunca recebe nada de Deus, porque em sua vida a obra ainda está para ser feita. Você começa a vida cristã como? Já estando salvo, ou você imagina que vai ser salvo um dia? Você começa salvo já no momento em que crê em Jesus, tomou a decisão, ou você precisa ainda mudar o seu comportamento, você precisa fazer a sua parte para ser salvo? Como é que você pensa sobre isso? Nunca esqueça, a Bíblia não mente, e ela diz que Cristo consumou a obra lá no alto do Calvário. Quando nós cremos, nós somos salvos. A obra que tem a ser feita é a obra que envolve o reino de Deus, sim.
você falar do amor de Deus, você testemunhar das transformações que Cristo operou, essa obra, ela está para ser feita, mas não a obra de salvação. A mesma cruz que diz que você foi salvo, diz que você também é curado. A cura está no pacote da sua salvação. Como você diz que já é salvo, mas não é curado? A salvação inclui cura em sua vida também. Quando você vive com base na obra consumada, Cristo no Calvário, todo o seu raciocínio já foi feito. Eu não vou fazer, Cristo já fez. Por que não estou vendo então determinada cura, determinado livramento? Porque tudo isso é por fé. Está ligando agora? Está compreendendo agora? Fé é a certeza de coisas que você ainda não está vendo. Então você caminha com base em algo que já foi realizado na cruz do Calvário. Não faça da obra consumada seu alvo ainda a ser alcançado. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou para ensinar algo aos seus discípulos. Ele contou uma parábola. Está lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 10. Leia na sua Bíblia. A Bíblia diz que um pecador e um publicano subiram para orar. E o fariseu olhou para o pecador e disse: Senhor, eu te dou graças porque dou meu dízimo, porque vou sempre para a igreja e não levo uma vida como esse pecador aqui ao meu lado. E o pecador, por sua vez, nem ousava erguer os seus olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor Jesus disse: qual dos dois foi embora para casa justificado, perdoado, renovado? Foi o pecador. Aquele que estava vivendo na graça, crendo pela fé no perdão e no amor de Deus. Como você está servindo a Deus? Pense por um instante. Você está procurando dar uma mãozinha para Deus? Mude isso hoje mesmo. Tudo deve ser pela fé. Você se arrepende dos seus pecados pela fé, você confessa a Cristo pela fé, e você então muda de vida pela fé. E a consequência dessa decisão pela fé vai mudar o seu comportamento para melhor. Você será um marido melhor, uma esposa melhor, você será um filho melhor, um empregado, um empresário melhor. Tudo é pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Quando você recebe a Cristo em seu coração, a Bíblia garante que você passa a ser filho de Deus. Então, quando tiver um problema, como tem sido a sua oração? Como você deve proceder? Pai, eu sou teu filho, e é o seguinte, estou com essa doença, me cura, Pai, em nome de Jesus. Até mesmo em coisas materiais, quem sabe a troca de um carro, a compra de um apartamento. Você não discute mais pecado com o Pai, porque Ele te perdoou, é pela fé. Você não discute mais comportamento com o Pai. Ele é o seu Pai e te ama. Você é filho, é herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem, mudou algumas coisinhas, não frequenta alguns lugares. Não é assim. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Não é pelo bom comportamento. Você é justificado de que jeito? Somente pela fé. Quem vive por fé experimenta a justiça de Deus. Quem viver por obediência, não. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado dessa justiça é paz no coração, e tudo isso através de Cristo, que está dentro do nosso coração. O que eu estou lhe ensinando é: fique firme,
na graça de Deus. Só estou lhe ensinando maneiras diferentes de ver a graça de Deus, mas tudo isso é o favor imerecido para todo aquele que crê. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por quem? Pelos ímpios. Mas no momento em que você creu em Jesus, tomou essa decisão, você já não é mais ímpio. Você deixou de ser ímpio. E diz a palavra do Senhor que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, sim, você ainda está suscetível ao pecado. Nós erramos, mas você não é mais um daqueles pecadores lá, mergulhado na lama, no lamaçal do pecado, não. Cristo te resgatou daquele lugar e te colocou num novo patamar, num novo tempo, numa nova vida. A Bíblia garante que Cristo morreu quando você ainda era um pecador. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você era ímpio, pecador e inimigo. Mas eu te pergunto, você hoje é um inimigo de Deus? Claro que não, se você já aceitou a Cristo, não é. Você não é um daqueles pecadores lá do comecinho, você não é mais ímpio. Mas se pecar contra Deus, seremos inimigos? Não tem como ser nenhum desses, porque somos filhos de Deus. Você foi gerado de Deus, gerado filho. Deus é santo e gerou você santo, porque Cristo é santo. E nesta hora, quando você crê na palavra e começa a viver segundo os preceitos da palavra, você vence todos os obstáculos, porque você é tratado como filho, não mais como um pecador imundo, indecente, vivendo como o diabo gosta. O que o diabo tenta fazer com você é isso, fazê-lo achar que ainda é pecador porque peca, mas o que o define não é a sua obra. O que o define é a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Você pode até saber fazer pão, embora não seja padeiro. No lugar do pão, coloque o pecado. Você sabe fazer pecado, mas não é mais pecador. Você é filho de Deus. Guarde esta mensagem no teu coração. Assista ela outras vezes. Leia mais a palavra de Deus e compreenda. Você é filho amado, perdoado por Deus. Se não, abra hoje o teu coração e receba Cristo como teu Salvador e Senhor e desfrute de todas essas bênçãos. Você sendo filho amado, guiado e conduzido por um Deus poderosamente cheio de amor. E nesta hora, através da sua palavra, grandes mudanças acontecem na sua mente e no seu coração. E tudo isso é fruto do amor que Ele tem por você. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por mais uma mensagem. É em nome de Jesus que estamos aqui pregando sobre a graça do Senhor para com todo aquele que crê. Paizinho, contempla agora esse homem, essa mulher, esse jovem que, crendo na palavra de Deus, está se humilhando, se arrependendo de uma vida pregressa, cheia de pecados. Esta pessoa que está sendo agora transformada, em filho de Deus, amado pelo Pai. Em nome de Jesus, receba o alívio, receba sobre a tua vida a cura de doenças físicas, emocionais, psicológicas. Em nome de Jesus, eu abençoo você, bem como toda a sua família também, para que você desfrute da graça de Deus, do amor do Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham.
Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais. Venha estar conosco, venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. O endereço está na tela. Rua Torres Gonçalves, 696. Nós teremos sempre a alegria de receber pessoas novas, você e toda a sua família, todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Tchau. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.